Olá! Para quem está começando a explorar o mundo dos investimentos, uma dúvida é muito comum. Afinal, qual a diferença entre ações ordinárias e as preferenciais? Bom, nesta análise, vamos decifrar isso de uma vez por todas. Quem olha a lista de ações na bolsa, com certeza já se deparou com essa questão, porque algumas terminam com o número 3 e outras com 4, 5 ou até 6. Pode parecer só um detalhe técnico, mas essa numeração revela uma informação fundamental sobre o investimento. A boa notícia é que esses números seguem uma lógica bem simples. Eles funcionam como uma espécie de código, que mostra o tipo de ação que está sendo negociada e quais direitos vêm junto com ela. E agora, vamos quebrar esse código juntos. Basicamente, todo esse sistema se resume a dois grandes grupos de ações: as ações ordinárias, que a gente conhece como ON, e as ações preferenciais, ou PN. Cada uma tem um propósito muito claro e distinto para o investidor. Vamos começar pelas ações ordinárias, as famosas Final 3. É bom pensar nelas como um convite para ser sócio ou sócia da empresa. Ao comprar uma ação ON, não se está apenas colocando dinheiro, mas também adquirindo o direito de participar das decisões importantes, de votar e ajudar a definir o rumo da companhia. Agora, do outro lado da moeda, temos as ações preferenciais, que geralmente terminam em 4, 5 e assim por diante. Aqui, a lógica é outra. O investidor abre mão do direito de voto, mas, em troca, ganha uma preferência. E essa preferência é bem valiosa. É a prioridade na hora de receber os lucros distribuídos pela empresa, os famosos dividendos. Então, o ponto central é exatamente esse. A escolha entre uma ação ON e uma PN se resume, no fim das contas, a uma decisão entre ter poder de influência ou ter prioridade no recebimento de lucros. É uma troca fundamental que acaba definindo o perfil de quem investe. A distinção fica muito clara quando a gente coloca uma ao lado da outra. As ações ordinárias com final 3 têm o foco no controle e no direito a voto. Já as preferenciais, com o final 4 em diante, abrem mão desse voto para garantir prioridade no recebimento dos dividendos. Resumindo, uma foca no controle, a outra no retorno financeiro. Mas o que esse poder de voto quer dizer na prática? Significa participar da eleição do conselho, aprovar ou rejeitar as grandes estratégias da empresa e, de fato, ter uma voz ativa na gestão. É o caminho para quem quer ser um parceiro de longo prazo no negócio. E o que significa a vantagem dos dividendos? Bom, quer dizer que, se a empresa decidir distribuir uma parte dos seus lucros, os donos de ações PN são os primeiros da fila para receber. Em alguns casos, eles podem até receber um valor maior por ação. Isso traz uma segurança maior para quem busca uma fonte de renda passiva com seus investimentos. E essa frase ilustra a questão de forma brilhante. No final das contas, a decisão reflete o que o investidor mais valoriza: a capacidade de influenciar os destinos da companhia ou a segurança de ter prioridade na distribuição dos resultados. Poder ou lucro? Certo, agora que a teoria está clara, vamos para a parte prática. Como saber qual tipo de ação é o mais adequado? A verdade é que não existe uma resposta única, porque a melhor ação não é a mesma para todo mundo. O princípio fundamental é bem simples. A escolha certa depende totalmente dos objetivos de cada um. O que se espera alcançar com aquele investimento? É uma pergunta que só a própria pessoa pode responder. Este guia ajuda a resumir bem a decisão. Para um perfil que pensa no longo prazo, que quer se alinhar à gestão e participar do crescimento, a ação ordinária, a ON, geralmente faz mais sentido. Por outro lado, para quem tem o foco em gerar renda recorrente com dividendos, sem a preocupação com a gestão do dia a dia, a ação preferencial, a PN, é a escolha mais indicada. Para deixar tudo mais concreto, vamos ver alguns exemplos bem famosos. A Petrobras oferece as duas opções: PET 3, a ordinária, para quem quer ter voz nas decisões da empresa, e PET 4, a preferencial, muito procurada por quem foca em dividendos. Já a Vale, por exemplo, hoje só negocia ações do tipo Vale 3, ou seja, só ordinárias, unificando todos os seus acionistas com o direito a voto. Portanto, a decisão final se resume a esta pergunta simples, mas muito poderosa. O objetivo é ser um sócio ativo que influencia o negócio ou um investidor mais focado na renda e numa remuneração consistente através dos lucros? E encerramos com essa reflexão. Agora que o código foi decifrado, fica a pergunta: nessa balança entre poder e lucro, com que tipo de acionista cada um se identifica mais? Entender essa preferência não apenas esclarece o que os números significam, mas também ajuda a definir a própria jornada de investimentos.